Olá, eu sou José Carlos Soares da Silva Filho, aluno do curso de Direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, UniRN, e este trabalho de ética, o filme o qual eu escolhi para trabalhar é Mississippi em Chamas. O filme o qual revela um enredo de tensões raciais e dilemas morais e éticos é, que, claro, foi situado em Mississippi nos anos de 1960 e este filme ele constrói uma narrativa perturbadora, mas verídica sobre o racismo, sobre a intolerância, o abuso de poder e este filme ele expõe profundos conflitos éticos que surgem entre a aplicação da lei e a moralidade, os direitos individuais e o preconceito institucionalizado, né? As questões levantadas ultrapassam a ficção, né? Abordando dilemas que continuam atuais em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Neste centro de conflitos está a investigação conduzida por dois agentes da FBI, que é Anderson e Ward, onde se deparam com uma comunidade onde a aplicação da lei foi corrompida e distorcida pelas forças racistas, né? Neste enredo, o filme obriga a refletir sobre o papel do Estado na promoção da justiça e como a aplicação da lei é moldada pelos valores morais e culturais da sociedade, né? Nesse contexto, surge uma pergunta central, né? Até que ponto o dever do agente público se submete ou se opõe às normas morais e sociais no meio em que ele atua, né? A ética profissional dos agentes de segurança pública entra em choque com o código moral de uma sociedade enraizada no racismo e no ódio, né? Representado principalmente pela Klux Klan, né? Klan e pela convivência da política local, né? Isso toca em uma questão jurídica essencial, que é o princípio da imparcialidade, né? Vou frisar. Pela lei, a política deve proteger todos os cidadãos de maneira igualitária, né? E assim, mas o filme ele expõe como o princípio é violado quando os próprios agentes e autoridades se alinham com os interesses da maioria branca e supremacista, na verdade, que oprime a população entre a população negra e aqueles que tentam apoiá-la, né? Anderson e Ward, né, ao se inserirem nesse cenário, representam uma tentativa de resgate à imparcialidade do dever de Estado de garantir a proteção a todos, independente de raça ou crença, enfim. O conflito ético dos protagonistas também envolve a questão da legalidade versus a moralidade. Anderson, um dos agentes, acredita que para lidar com a sociedade profundamente corrupta, neste contexto, né, é necessário agir fora dos limites convencionais da lei, né? Aqui o filme nos leva a refletir sobre um dilema ético importante, né? Os meios justificam os fins. Anderson defende métodos que poderiam ser questionados legalmente, ou seja, ele foge um pouco daquilo que é disciplinado pela lei, na verdade. Então, assim, até onde o Estado pode e deve manter a ordem para proteger direitos quando as ferramentas jurídicas tradicionais se mostram insuficientes, na verdade. Podemos ver esses ecos, né, desta questão na própria ideia da moralidade legal, né, digamos, e nas discussões sobre o abuso, né, da autoridade quando a lei é manipulada para atender os interesses, né, dos poderosos e das majorias opressivas e usando até a própria lei para, digamos assim, oprimir, né, uma minoria. E o filme Mississippi em Chamas, ele apresenta a noção de conformidade ética, né, dentro da comunidade local. Os cidadãos de Mississippi, eles vivem sob um código moral imposto e reforçado pela maioria branca, né, um código que normaliza o ódio, né, um código que ele aflige os direitos humanos, porque ele só demonstra ódio racial, na verdade, e isso fere os direitos humanos, né? Os direitos constitucionais. Então, assim, até que ponto a conformidade social pode ser imposta quando ela viola direitos fundamentais, como liberdade, como igualdade, dignidade. O filme obriga o espectador, nós que assistimos, a encarar a diferença entre a legalidade
e a justiça, mostrando que as leis, se não forem baseadas em princípios éticos universais que abrangem todos, né, todos os direitos, acaba por proteger apenas a maioria, né? Na verdade, pelo menos a maioria que detém o poder, né? E aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos questões similares, né? Nas discussões sobre direitos e minorias, o papel do Estado em garantir os direitos, como quando as normas sociais prevalecem, podem divergir, né? Essa proteção. E outro ponto interessante de reflexão levantado pelo filme é a questão do silêncio e da cumplicidade da sociedade, né? Referente a crimes de ódio e discriminação. A população branca, né, de Mississippi sabe dos crimes e das injustiças, né, cometidos contra a população negra. Agora, mas eles escolhem o silêncio como forma de preservar a própria segurança. Tão perigosa é aquela situação. Então, assim, esse comportamento reflete a ideia de que a omissão é muitas vezes tão perigosa quanto a ação violenta em si. É verdade. Juridicamente, né? A omissão pode ser interpretada de uma forma como forma de cumplicidade, especialmente quando aqueles que omitem as informações são testemunha de atos ilegais, né, das autoridades públicas. A história de Mississippi, nos anos de 1960, ecoa nos dias atuais. Isso é bem verdade, né? Quando nós falamos sobre a responsabilidade social e jurídica de testemunhas e de modo mais amplo da sociedade em não permitir que injustiças ocorram, né, e continuem impunes. Por fim, o desfecho do filme nos traz esse questionamento, né? Os limites da reparação e justiça. Embora o FBI consiga eventualmente responsabilizar alguns dos envolvidos nos assassinatos, né, no dano causado pela violência e discriminação, já foi profundamente infligido, né, à comunidade. Esse é um ponto de análise muito importante. Em que medida o sistema judicial consegue reparar, né, as consequências de injustiças de caráter social e histórico? No contexto brasileiro aqui, por exemplo, onde também nós vemos desafios, né, como a reparação histórica de comunidades oprimidas, como a negra e indígena, né? Mississippi em Chamas, o filme em si, ele serve para nos mostrar uma crítica e um chamado para reavaliarmos nossas próprias práticas, né, de justiça e de reparação, né? Assim, Mississippi, neste filme, ele vai além de um filme, na verdade, sobre o racismo que ocorreu nos Estados Unidos. Ele expõe a luta constante sobre a ética, né, e a legalidade, entre o dever moral, entre o dever social, né, e nos desafia a refletir sobre o papel do Estado, da sociedade e dos indivíduos a promover uma justiça, né, mas não uma justiça que ela está entre aspas, na verdade, uma justiça que abrange todos, uma justiça justa, na verdade. Então, assim, este filme ele nos traz o pensamento de que nós devemos realmente é, nos aliar às minorias que são oprimidas, pelo menos por aquele que majoritariamente detém o poder, mas que mascara esta justiça. Na verdade, nós precisamos nos alinhar às minorias e lutar para que a igualdade, tanto na justiça social e na justiça na aplicação das leis, seja bastante efetiva para todos. Muito obrigado.